Quero saudar nossos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa paz possa reinar em nossos corações sempre, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, dificuldades que possamos enfrentar ou estamos enfrentando. Essa certeza em nossos corações de que temos um Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas e também colocou em nossos corações a fé para crermos e confiarmos nele sempre. E isso nos traz essa paz e segurança que precisamos para viver ainda aqui neste mundo. Quero meditar com os irmãos e amigos no texto em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos falar um pouco sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repetindo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez por nossas vidas e pelo teu cuidado para conosco. Nós queremos nesse momento, Deus, te pedir que o Senhor venha nos orientar através da tua palavra, Deus, a compreendermos esse assunto e que possamos, ó Deus, buscar sempre o conhecimento da tua palavra para sabermos a tua vontade, para andarmos segundo o teu querer santo e a cada dia, ó Deus, possamos estar nos preparando para encontrarmos com o nosso Senhor. É o que desejamos em nossos corações, ó Deus, e que o Senhor nos fortifique, que o Senhor enche a cada dia mais nossos corações de fé. Em nome de Jesus, é que te peço e te agradeço. Amém. Falando sobre fé, o texto de Hebreus, o que nós lemos agora, esse versículo 1 do capítulo 11, fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a prova das coisas que não se veem. É um pouco difícil definir sobre fé, explicar sobre fé, né? É um assunto que para todos nós homens desse mundo, é muito amplo e todas as pessoas no mundo dizem crer, todas as pessoas no mundo dizem ter fé, né? Todas as pessoas, não há um sequer que não diga que não tenha fé em algo, em alguma coisa. Até os chamados ateus, né, que negam a existência de Deus, eles também, de alguma forma, dizem ter fé. Mas, segundo a palavra de Deus, a fé verdadeira não está em conceitos e definições aqui deste mundo. Não existe aqui, na sabedoria humana, uma definição para fé verdadeira, para a fé que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Não está em conceitos e definições aqui deste mundo. E ela é definida na Bíblia muito mais além do que simplesmente crer. É comum nós vermos alguém dizendo eu creio, né? Eu creio, né? Alguém dizendo eu tenho fé, sim, eu creio. Mas a fé bíblica, a fé verdadeira, que a palavra de Deus nos ensina, não é somente crer, né? Não é somente crer, nós vamos ver um pouco sobre isso nessa pequena mensagem. No Antigo Testamento, a palavra fé, ela aparece apenas duas vezes. F-E, fé.
duas vezes. Em Deuteronômios 32 e 20 e no profeta Abacuque, capítulo 2 e versículo 4. Mas isso não quer dizer que outras expressões que significam fé no Velho Testamento, nos 39 livros do Velho Testamento, né, expressões como crer, confiar e esperar, né? Essas expressões são vistas no Velho Testamento em quase todos os livros, né? E também transmitem o conceito de fé, né? São sinônimos da palavra fé. Nós podemos ver o que é fé. O texto é bem claro, o texto que lemos, e nós vamos nos remeter a ele, ao significado de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que se esperam. Nós esperamos tudo, e em tudo nós dependemos de Deus. E aí que nós podemos verificar a verdadeira fé, a total dependência de um Deus todo-poderoso que providenciou perdão e salvação para muitos homens perdidos em seus delitos e pecados, né? E a convicção de fatos que nós não vimos, mas que estão descritos na Bíblia e que o próprio Deus colocou em nossos corações, a fé verdadeira que aqui está contida, para que possamos crer através dela em tudo que nós lemos, cada letra, cada palavra, cada história, cada verdade da palavra de Deus. O nosso Deus nos colocou fé para acreditarmos, para crermos verdadeiramente, né? Termos convicção do que lemos e do que aprendemos na sua palavra, né? Fé é depositar a confiança exclusivamente em Deus, independente das circunstâncias. Seja lá a circunstância que possam nos sobrevir, né? Os problemas, né? As nossas pretensões futuras, né? Todas elas devem estar depositadas aos pés de Deus, de Cristo e de Cristo, né? Confiando através da fé que Ele vai nos ajudar. E essa confiança é exclusiva. Nós não podemos achar que depositamos a confiança em Deus e esperarmos que nós vamos providenciar, conseguir por nós mesmos o que depositamos aos pés de Deus, de Cristo. Nós não podemos, ao entregar nossas petições a Deus, procurarmos resolver de nossa própria vontade. Devemos esperar nele. E, de fato, ele vai, na hora certa, nos mostrar o caminho a seguir, a resolução a ser feita, né? De qualquer coisa que seja. Então, a confiança é exclusiva em Deus, independente das circunstâncias. É abraçar as promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer fiel. Eu estive conversando com um irmão da igreja, né? Curiosamente, meu pai, e algumas notícias sobre alguns irmãos, sobre abandonar a fé que um dia nós aprendemos, um dia nós fomos ensinados, doutrinados e ensinados de fato a permanecer nessa fé, nessa doutrina bíblica da palavra de Deus. Irmãos, pessoas abandonando a sua fé e deixando os caminhos do Senhor. Na verdade, nós podemos tirar algumas conclusões sobre isso, mas o melhor agora é orar, é pedir a Deus que o Senhor restabeleça essas pessoas para que elas voltem para
a fé verdadeira descrita na palavra de Deus, a confiança exclusiva em Deus e nos ensinamentos da sua palavra. A fé verdadeira não é apenas confiar, né? A fé verdadeira não é apenas confiar, mas ter uma certeza, uma convicção absoluta. Falando de Deus, a fé é uma certeza absoluta de que Deus sempre vai nos ajudar, Deus sempre vai nos mostrar uma solução que muitas das vezes nós podemos não achar boa no momento, mas posteriormente nosso Deus vai fazer com que nós entendamos por que foi daquele jeito, né? O crente que possui a verdadeira fé, falando de crente, né, do servo de Deus, que no dia desse, outro dia nós falamos sobre o servo de Deus verdadeiro, e nós descrevemos como crente aquele que crê verdadeiramente na palavra de Deus e em Cristo. O crente que possui a verdadeira fé foi convencido de que as coisas que ele não pode ver são reais. Falando nesse ponto, as coisas que nós não podemos ver, nós não chegamos a ver Cristo, os apóstolos, nós não chegamos a ver os milagres de Cristo, nós não chegamos a ver muitas coisas todas as coisas descritas na Bíblia, mas nós apenas pela fé, essa palavra de 2 letras, essa palavra que é introduzida em nossos corações pelo próprio Deus para que nós creiamos em tudo que está escrito aqui na sua palavra. A fé verdadeira não duvida ou não põe em dúvida a palavra de Deus e nem as promessas nelas contidas. Falando de fé verdadeira, a fé que vem de Deus aos nossos corações, ela jamais põe em dúvida a palavra de Deus. Tem alguns versículos que nós podemos verificar sobre fé, né? Vamos ler 2 Coríntios 5 e 7, antes de nós passarmos aqui a um outro pequeno ponto sobre fé. Vamos ver versículos, referências bíblicas sobre fé. 2 Coríntios 5 e 7. Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Diz assim: porque andamos por fé e não por vista. É um pequeno versículo que tem uma grande mensagem. Paulo falando que nós, servos de Deus, andamos pela fé. Confiança 100% em Deus. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos cumprindo a palavra de Deus. Nós não estamos sendo obedientes, porque de fato a palavra é bem incisiva. E Paulo, um pequeno parágrafo, pequena frase, ele diz: porque andamos por fé e não por vista. Não é, nós nunca vemos, nós nem conseguimos sequer imaginar a cidade santa, a cidade eterna, a qual um dia o Senhor Jesus nos levará para esse lugar, né? Nós nem podemos imaginar o novo céu e a nova terra que a palavra de Deus nos ensina no livro de Apocalipse, né? Mas nós cremos que um dia o Deus que pôs fé em nossos corações faz com que nós acreditemos e cremos que um dia nós estaremos nesse lugar pela fé. E pela fé muitos personagens da palavra de Deus, né? Muitas histórias de homens guiados por Deus, né? E tiveram sua fé provada, né? E aqui na Bíblia tem muitos ensinamentos sobre homens que viveram pela fé. Romanos 4 e 5.
Vamos ver mais duas referências. Romanos 4 e 5. Diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada com justiça. Tudo é pela fé. Tudo para nós hoje é através da fé. Mas não é a fé que os homens definem aqui nesse mundo. Não, é uma fé verdadeira, descrita na palavra de Deus, uma confiança total em Deus. E de forma alguma essa confiança pode ser dirigida a outro homem, né, a um político, a um outro ser humano, um padre, um pastor, ou papa, ou qualquer outra pessoa. Não existe nesse mundo alguém que nós poderíamos dirigir a fé verdadeira descrita na palavra de Deus. Apenas a Deus. A confiança é exclusiva em Deus. Vamos ver Mateus 17 e 20, Jesus falando. Mateus 17 e 20, o Senhor Jesus ensinando sobre fé. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-o aqui. Né? O que Jesus está querendo falar aqui nesse texto é sobre alguém que estava com problemas e as pessoas que estavam com essa pessoa queriam se aproximar de Jesus para que essa pessoa fosse curada do problema que ela estava enfrentando. Né? Mas o texto que nós vamos ler é 17 e 20. Eu li 17 e 17. O 17 e 20, né, diz assim: depois de Jesus repreender, né, o demônio que estava nessa pessoa, expulsá-lo, né, e livrá-lo completamente daquele maligno, né, Jesus falou no versículo 20 assim: e Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Né? Eu até outro dia, num outro vídeo, falei que pedi para o meu filho pesquisar o tamanho de um grão de mostarda, e de fato é muito pequeno, menor talvez do que um grão de arroz. Mas observando o exemplo, a comparação que Jesus está fazendo aqui nesse texto, dizendo que se nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos falar àquela árvore: sai dali e vem para cá, e ela iria. Por causa da fé, nós não temos praticamente fé, né? Nós, pelo que o Senhor fala aqui, né, falando aos seus discípulos, nossa fé, ela, inclusive, ela deve ser exercitada, ela deve ser a cada dia mais aumentada, né, para que possamos chegar, quem sabe, ao tamanho de um grão de mostarda. Mas Jesus, ensinando aqui, fez essa comparação de que se se essas pessoas tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam transportar os montes, dizer: monte, sai desse lugar e vai para ali, né? O poder da fé, Jesus estava ensinando. Existem outros versículos, 1 João 5 e 4, 1 Coríntios 16 e 13, Efésios 6 e 16, mas vamos ler mais um, vamos ler Gálatas 2 e 20. Gálatas 2 e 20. Eu tinha marcado aqui, Gálatas 2 e 20. Diz assim: já estou
crucificado com Cristo, e vivo mais, e não vivo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É assim que Paulo passou a viver depois que foi convertido pelo Senhor no caminho de Damasco, pela fé. E é assim que todo crente, todo servo de Deus deve viver, pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus Cristo morreu por nós, entregou a sua vida por nós, pagou o preço por nós, demonstrou o amor de Deus por nós. O que mais precisamos para depositar toda a nossa fé nesse Deus verdadeiro e todo-poderoso? Nós podemos finalizar. Na verdade, vamos ver ainda 3 aspectos da fé. O primeiro, rapidamente, o primeiro aspecto da fé é crer na informação. Só vamos prestar um pouco de atenção no detalhe dessa informação, dessa mensagem. O primeiro aspecto da fé é crer na informação, que envolve o conhecimento intelectual, né? Nossa inteligência. Significa que não adianta simplesmente crer. É necessário crer na informação correta, crer no ensino correto, crer na verdade da palavra de Deus. E fora ela, a parte, outra coisa, não. Apenas no que está escrito na palavra de Deus. Se alguém estiver pregando ou falando, ensinando a palavra de Deus e não condiz com as escrituras, nossa fé não deve estar ali depositada no que está sendo ensinado. A fé, ela é absoluta na palavra de Deus, na informação correta do que a palavra nos transmite. O segundo aspecto diz respeito à concordância acerca da veracidade da informação. É o que eu acabei de falar. Indica que não basta apenas crer. Não basta apenas crer no conteúdo correto, mas é necessário estar persuadido da verdade dos fatos ou do conteúdo. Não basta apenas crer no conteúdo correto, né? Não basta apenas crer. É importante ter o conteúdo correto, a informação correta, mas não basta apenas crer no conteúdo correto. É necessário estar persuadido da verdade dos fatos ou do conteúdo, do que se está aprendendo, do que existe na palavra de Deus para nós aprendermos. Um exemplo que pode nos ajudar a compreender esse ponto é que o fato é de que os demônios também creem. A Bíblia diz que os demônios creem, o diabo e os demônios também creem e conhecem a verdade. Isso está em Tiago 2 e 4. Vamos verificar lá. Tiago 2 e 4. Vamos verificar as referências e sermos como os bereanos. Porventura, Tiago 2 e 4. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos e não fizestes mal? Desculpa, Tiago 2 e 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Os demônios também creem e a palavra de Deus diz que eles estremecem perante o Deus Todo-Poderoso, né? No entanto, eles não possuem a fé verdadeira, a fé salvadora, a fé que salva, né? Eles não a possuem. Portanto, recapitulando aqui, é preciso
É necessário crer na informação, no ensino correto, né? É preciso, e não basta somente ter o conhecimento, o ensinamento correto, é preciso também estar persuadido da verdade dos fatos. Ou seja, é preciso estar convicto, praticando a verdade que a informação verdadeira, a informação bíblica que é ensinada. Não basta somente crer, tem que praticar, tem que viver o que está sendo ensinado, né? O terceiro aspecto expressa especialmente o sentido de confiança pessoal. Nós já podemos imaginar em quem podemos confiar. É algo pessoal, meu, algo pessoal seu, né? Se você crê de fato na palavra de Deus e vive em obediência a ela, a Deus, né? O, o sentido, o terceiro aspecto expressa especialmente o sentido de confiança pessoal daqueles que possuem a fé verdadeira. É necessário depositar sem reservas sua vida em Cristo. Sem reservas quer dizer que não deve pairar dúvida alguma em nossos corações de que Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o Deus da nossa vida, né? Deus que entregou a sua vida, que se fez carne, entregou a sua vida por nós. E Ele e a nossa confiança, essa fé nele como eu falei no início, é exclusiva. Essa fé deve ser só depositada nele, né? Confiando exclusivamente nele para a sua salvação. Só há salvação em Cristo. Atos 4:12, nenhum outro a salvação. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens que possa, ou pela qual possamos ser salvos da ira de Deus, da condenação eterna, somente através de Jesus Cristo, né? E então, portanto, essa confiança pessoal, né, ela deve ser expressada, né, como verdadeira fé. Essa confiança em Jesus Cristo é a verdadeira fé bíblica, né? E ela implica em compreensão, aceitação e confiança, né? Essas três palavras nós podemos definir a nossa fé em Cristo. Para finalizar, nós podemos falar da fé salvadora. Essa fé salvadora é a fé que nós acabamos de falar nela, a fé em Cristo Jesus, mas é a fé, essa fé não é fruto da vontade do homem. Ela não é fruto da vontade do homem caído, do homem pecador, né? Do homem que não tem arrependimento no seu coração e nem tem ao Senhor Jesus ainda como Senhor de sua vida, né? Essa fé não é fruto da vontade do homem caído, servo do pecado. Ela é resultado da ação do Espírito Santo em um coração regenerado e arrependido, né? Essa fé salvadora só existe no coração regenerado e arrependido, aquele que se arrependeu dos seus pecados e hoje vive para servir a Deus. Muitas pessoas dizem crer em Deus, porém não creem no verdadeiro Deus, né? Conforme revelado nas Escrituras. Muitas pessoas que eu conheço dizem que creem em Deus, mas não conhecem a Deus, o Deus que é revelado na palavra das Escrituras, e nem querem conhecer, porque elas precisam ser chamadas por Deus, elas precisam ser de arrependimento, elas precisam de mudança, elas precisam de perdão dos pecados, elas precisam de uma conversão, uma mudança de direção, né? Sair da escravidão do pecado e passar a ser verdadeiro servo de Deus, né? Filho de Deus. É muito mais ainda do que servo. O Senhor nos trata como filhos.
Muitas pessoas dizem crer em Deus, porém não creem no verdadeiro Deus, conforme a revelação da palavra de Deus, das Escrituras. Na verdade, elas estão cegas pelo pecado, na escuridão e mortas espiritualmente. Dizer que alguém está morto espiritualmente é simplesmente dizer que esse alguém não dá a mínima para as coisas espirituais, não dá a mínima para as coisas de Deus. O que ele quer é seguir a sua vida de pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, caminhando para o inferno e não está nem aí. Simplesmente essa é a palavra, não está nem aí para as coisas de Deus espirituais, para as coisas que podem livrá-lo da condenação, do inferno, do juízo de Deus. O que pode ser feito por elas é que elas ouçam a palavra de Deus, que elas ouçam que existe um meio de salvá-las, um meio de terem seus pecados perdoados, que é através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, entregar suas vidas a Ele, né? Depositar sua fé somente nele, né? A fé que o próprio Deus vai colocar nos seus corações. Né? Eis a razão porque existem pregadores, anunciadores, evangelistas que ensinam, que falam de Cristo, porque muitas dessas pessoas vão vir aos pés de Cristo através dessa palavra, através de pessoas que falam de Cristo, falam que existe esperança, existe perdão, e que não existe pecado que Deus não possa perdoar, né? O homem precisa de se arrepender, se voltar para Deus, arrependido, confiar nele, né? E Deus vai cuidar, vai transformar o seu coração de pedra em um coração de carne. Só Deus pode operar algo no pecador e fazê-lo crer após ouvir a verdade, dando-lhes a fé. A fé é um presente da parte de Deus. Deus habilita o homem a crer na sua palavra pela fé que ele mesmo dá. Nós podemos ver em Efésios, é Deus que habilita o homem a crer. Esse homem que anda na escuridão e escravo do pecado, servo do pecado. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Salvos de quê? Salvos da condenação do inferno, da ira de Deus, né? Deus punirá todo aquele que não foi lavado, teve seus pecados perdoados no sangue de Cristo. Deus punirá com condenação eterna, com morte eterna, todo aquele que não crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Deus é amor, mas é justiça, e ele fará justiça a todos estes, assim como em Cristo salvará a muitos que se arrependerem dos seus pecados. O texto de Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Dom significa presente, é um presente de Deus. A fé verdadeira, a fé bíblica, é um presente de Deus aos corações de muitos homens, para que eles creem, para que eles possam crer na sua palavra, né? E o versículo 9 completa: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta certas pessoas que têm muitas posses, que podem comprar muitas coisas, que podem... Não adianta caridade, não adianta fazer bondades, né? É bom dar coisas às pessoas, né? Saciar a fome das pessoas, ajudar da maneira que pode, né? Que tem condições de ajudar, é ótimo, isso é bom, né? Para nossos corações, mas isso não assegura salvação a ninguém. Fazer boas obras não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus Cristo, crer, entregar sua vida a Ele. E, consequentemente a isso, as nossas obras, as boas obras que nós praticarmos, sim, vão agradar a Deus. Mas primeiro tem que crer, tem que haver uma mudança de vida. E aí sim,
né? Isso é uma as boas obras que vêm depois é uma consequência da mudança que Deus faz em nossos corações e nos corações de muitos homens. Mas as boas obras não salvam ninguém, né? Para concluir, nós vamos verificar aqui, ter fé verdadeira é abandonar toda confiança em nossos próprios recursos, né? Nós não temos poder algum, né? Nem sequer podemos, porventura, imaginar, né? E nem temos poder para fazer algo, né? Que só Deus pode fazer. Isso é muito lógico, né? Então, ter fé verdadeira é abandonar toda confiança em nossos próprios recursos. Então, nós não podemos nada, né? Significa olhar para Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, de nossas vidas. Só em Cristo nós podemos alguma coisa, né? Eu sempre falo, eis a razão porque nós oramos, e sempre no final da oração é pedido em nome de Jesus, porque é por causa dele, de Jesus Cristo, que Deus nos ouve, que Deus nos abençoa, que Deus nos perdoa, que Deus nos trata como filhos, é por causa de Cristo Jesus. A fé verdadeira elimina totalmente o eu humano, né? É por isso que a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé salvadora, é diferente da fé que os homens depositam uns nos outros aqui. A fé que depositam em coisas, em animais, na natureza, né? É totalmente diferente. Essa fé, ela elimina o eu humano, o ego humano, né? E coloca em Cristo, somente em Jesus Cristo, né? Como diz em João 15:4. Vamos ver o que diz João 15:4. Para finalizar, João 15:4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não podeis dar fruto algum. Então, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, é o nosso Salvador, e é em quem devemos colocar toda a nossa fé e confiança, né? Então, que o Senhor nos ajude a entender essa pequena mensagem que tentei transmitir um pouquinho de conhecimento a vocês, que o Senhor toque nos corações, nos seus corações, e saibam que só existe fé verdadeira na palavra de Deus. Só existe, se existe um Deus verdadeiro, e ele existe, ele está aqui na palavra de Deus, e só nele podemos confiar, em mais ninguém. Que Deus nos abençoe.